A água do mar amargamente fria pareceu arrepiar até o osso quando a figura negra montanhosa apareceu de repente na frente de Lei Lin. Como a Chip terminou de escanear, as estatísticas do Tiger Sark apareceram na frente dele. Mutante Tiger Sark, estatísticas estimadas: força 7+, agilidade 2 a 4, vitalidade 13+, espírito 3. Habilidades: 1. Pele de Sarkskin. A pele de um Tiger Sark tem uma ligeira resistência a ataques físicos e mágicos. 2. Regeneração menor. Habilidade leve para restaurar uma certa quantidade de força vital. Nada mal, nada mal. Com esse físico e energia abundante, é digno de ser chamado de uma criatura do fundo do mar. Os olhos de Lei Lin pareciam brilhar em um vermelho carmesim. Rapidez aquática. Um encantamento brilhante cobriu o corpo de Lei Lin e ele obteve maior velocidade na água. Isso o tornou tão ágil na água quanto ele estava em terra. Uma onda sonora enorme se espalhou, causando vibrações maciças. O campo de força ao redor do Mage Armor de Lei Lin rangeu, como se incapaz de suportar o ataque. O Tiger Sark parecia se importar muito pouco com o insignificante Lei Lin, e ocasionalmente usava a sua barbatana dorsal gigante para esmagar o tigre negro. Parecia que queria virar o navio. Nessa situação, Lei Lin imediatamente chegou ao fundo do Tiger Sark e subiu à superfície grosseira da pele do tubarão. De acordo com a perspectiva desenhada no mapa, deve estar aqui. Numerosos punhais sombrios apareceram subitamente da mão de Lei Lin enquanto ele gritava: Cloud of Daggers! Faca de gelo Sears. As adagas de gelo mergulharam nas costas do mutante Tiger Sark, fazendo com que de repente balançasse todo o seu corpo. Quantidades copiosas de sangue fresco saíam de suas feridas. Sua pele de tubarão parecia papel sob o ataque de Lei Lin. Bang! 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 Neste momento, o corpo do mutante Tiger Sark parecia se tornar um fardo para ele. Como era tão enorme, só conseguia sacudir violentamente o corpo e esperar que isso deixasse Lei Lin longe. Foi ao ponto em que o Tiger Sark uma vez bateu a parte de seu corpo onde Lei Lin estava contra o navio. Parecia querer esmagar Lei Lin até a morte. No entanto, muito antes que uma enorme colisão pudesse ocorrer, uma adaga brilhante, da cor de sangue, apareceu na mão de Lei Lin. A adaga Devil Blood. Sua artéria está aqui. Os olhos de Lei Lin pareciam brilhar, e ele esfaqueou. O mutante Tiger Sark gritou de raiva, e seus movimentos momentaneamente se acalmaram. Depois, começou a balançar e se contorcer ainda mais violentamente do que antes, o que fez com que Lei Lin se sentisse como se estivesse andando numa montanha russa. Lei Lin usou o adesão e foi finalmente capaz de se manter firme no corpo do Tiger Sark como um lagarto. Ele sentiu um forte calor fluindo de sua palma, a adaga nela como um demônio ganancioso que estava implacavelmente absorvendo a força vital do Tiger Sark. Acompanhando a absorção da força vital pela Devil Blood Dagger, as costas do mutante Tiger Sark começaram a se atrofiar primeiro, expondo a carne seca e erodida. Depois disso, a corrosão começou a se espalhar. A agonia do Tiger Sark foi extremamente violenta. Abandonou o tigre negro e começou a viajar a grande velocidade para o mar, nadando mais fundo sem parar. No entanto, Lei Lin permaneceu indiferente à situação. O Tiger Sark tinha um corpo tão poderoso que o impulso que ele ganhou foi muito considerável. Ele ouviu aí as constantes tentativas de Chip e seus próprios status cresceram lentamente, sentindo claramente a crescente força vital da criatura sendo constantemente drenada. O Devil Blood Dagger converteu sua força vital em outra forma de energia e transferiu-a para seu corpo. Finalmente, o Tiger Sark mutante teve um último surto de movimento antes de parar. Seus olhos malévolos perderam o brilho, e ele caiu lentamente em direção ao fundo do mar como um navio afundado, morto. Não terminou assim. A pele originalmente brilhante do Tiger Sark tinha secado completamente, agora parecendo casca de árvore antiga.
mesmo quando ela encolheu para a metade do seu tamanho anterior. Se fosse dissecado, então seria possível ver que os órgãos internos do Tigersark também haviam perdido toda a sua força vital e se tornado uma pilha de lixo. Bip. Anfitrião matou o Tigersark mutante, e recebeu um impulso do Devil Blood Dagger. A força aumentou em 0.1, a vitalidade aumentou em 0.3, a força espiritual aumentou em 0.009. Neste momento, o AI-Chip enviou o seu resumo final, e Leilin notou suas estatísticas atualizadas. Leilin Fallen. Raça: humana. Rank 7 Wizard. Força: 2.6. Agilidade: 2. Vitalidade: 4. Espírito: 7. Status: saudável. Talentos: robusto, erudito. Slots de feitiços: Rank 3, 1. Rank 2, 3, Rank 1, 4, Rank 0. Este Tigersark parece ser muito mais forte que o assassino de antes. No entanto, apenas aumentou um pouco as minhas estatísticas, e o máximo que consegui foi aumentar a minha vitalidade em 0.3. Minha força espiritual não parece ter mudado. A expressão de Leilin era um pouco sombria. À medida que suas estatísticas aumentavam, e todos os tanque quebraram 10, o Devil Blood Dagger se tornaria menos útil. Ele acabaria por crescer completamente imune aos seus efeitos. No entanto, o mar aberto é cheio de recursos. Muitas gotas de água formam um oceano, então deve ser o suficiente para me deixar avançar para se tornar um rank 9 ou mesmo classificar 10 feiticeiro. A expressão de Leilin ficou nublada. Este foi um dos seus planos. A habilidade devoradora de carne do Devil Blood Dagger significava que fora dos profissionais de alto nível, o único lugar que tinha carne suficiente para alimentá-lo era o mar aberto. Os corpos das criaturas do fundo do mar eram terrivelmente maciços e organismos cheios de força vital podiam ser encontrados em toda parte. Naturalmente, todos esses monstros tinham sua própria inteligência e fé, então abatê-los como um prazer prejudicaria a reputação de alguém e poderia até mesmo atrair uma intervenção dos deuses de outras raças. Poderia até chamar a atenção de druidas, que eram todos lunáticos e naturalmente hostis em relação àqueles que destruíram a natureza. Agora, no entanto, o sangue no tigre negro atraiu o ataque espontâneo de muitos monstros, por isso não foi possível dar-lhes tratamento preferencial. Pode-se imaginar que num futuro próximo, mais de um monstro marinho seria atraído por Leilin, e todos eles se tornariam um fluxo interminável de força vital, impulsionando seu avanço. O corpo de Leilin abriu a superfície do mar com um forte estrondo e ele caiu no convés. Primo Leilin. Você está bem? Isabel olhou para ele com preocupação nos olhos. Eu estou bem, continue navegando. Leilin acenou com a mão, e todos os marinheiros que ouviram seu comando de repente ficaram lentos. Ele estava bem, mas estava claro que o monstro terrivelmente poderoso de antes ainda uivava incontrolavelmente no fundo do mar. Eles podiam adivinhar a poderosa batalha que ocorreu depois que Leilin pulou no mar, enquanto estava no convés. Parecia que seu capitão poderia matar até mesmo um Tigersark mutante. Muito rapidamente, até mesmo os piratas mais assustadores olharam para Leilin com olhos cheios de respeito. Eles só admiravam os fortes, e agora que Leilin revelara sua natureza selvagem, ele também havia exposto suas próprias habilidades poderosas. Este método da cenoura e da vara foi suficiente para subjugar esses velhos piratas. As ações subconscientes deles fizeram Leilin sorrir para a cena que ocorreria muitas vezes mais no futuro. Após a batalha de Ralph Merfolk Island, ele possivelmente teria um exército de piratas que só o ouvia. Sob o céu ensolarado e sem nuvens, os olhos de Robin Hood estavam cheios de respeito absoluto quando ele relatou por trás de Leilin. Capitão, chegaremos a Ralph Merfolk Island em meia hora de ampulheta. Eu sei, repasse o pedido. Prepare-se para a batalha. Leilin olhou para a distância e pareceu estar bastante distraído.
No entanto, Robin Hood não percebeu isso e imediatamente começou a cumprir sua ordem. Na realidade, Lei Lin estava passando por uma enorme mudança neste exato momento. Desde que ele lutou contra o Tiger Arquimutante, ele também atacou vários outros monstros marinhos. Sob o Devil Blood Dagger de Lei Lin, todos tornaram-se presentes de experiência que ajudaram a aumentar constantemente suas estatísticas. A coisa mais importante foi que após o impulso deste poder, o AI e a taxa de chip de analisar o EAV aumentou muito. Muitos rank 0 e 1 símbolos brilhavam na frente de Lei Lin, como se estivessem formando o mistério do universo em sua matriz. Somente quando ouviu um toque agudo e claro, Lei Lin saiu de seu estado de transe. O AI chip exibiu seu mais novo progresso na frente dele, BIP. Rank 1 EAV foi totalmente analisado. O progresso é 100%, progresso da análise de malha, classificação 0 EAV. 100%. Rank 1 EAV. 100%. Grau 2 EAV. 13,61%. Grau 3 EAV. 0,45%. Quanto maior a classificação do EAV, mais difícil era analisá-lo. Isso foi especialmente verdadeiro para o rank 3 EAV, cuja análise ainda não havia chegado a 1%. No entanto, Lei Lin já estava muito satisfeito. BIP. Rank 1 EAV foi totalmente analisado. O host agora tem todos os modelos mágicos de classificação 1 e os feitiços não serão excluídos. Anfitrião está isento de esquecer a magia. O AI e os alertas de chip vinham incessantemente. Lei Lin sentiu agora que uma camada do EAV havia sido descoberta, e muitos classificam um feitiço modelos, desde os feitiços mais básicos de alarme até o elemento de posse e até mesmo magias assustadoras como o raio de enfrentamento do necromante eram exibidos diante dele. Após o avanço da classificação EAV, não apenas ele estava isento de todas as limitações dos modelos de magia Rank 1, ele poderia usar diretamente a força espiritual para realizar magia. Até lhe deu muita autoridade dentro do EAV. Pode-se dizer que os benefícios trazidos pelo avanço foram de maior ajuda para ele do que avançar para um posto mais alto como um bruxo, especialmente quando ele estava prestes a atacar a Ilha Metade Tritão. Lei Lin não pôde deixar de olhar para as estatísticas. Lei Lin Fallen, corrida, humano, grau 7 mago, força 3,5, agilidade 3, vitalidade 4,5, espírito 7,9, estado, saudável. Habilidades inatas, robusto, erudito. Slot Spell, rank 3, 1, rank 2, 3, rank 1, rank 0, dia após dia de navegação, bem como constantemente atraindo monstros marinhos, havia feito enormes contribuições para sua força.